Tá gravando. Bem, boa tarde a todos os que aí estão e mesmo os que não estão. Mas boa Aqui, tarde. aqui no Estamos a, Brasil é, esta- aqui no Brasil é bom dia. é bom dia, é bom dia. Aqui Boa é tarde, boa tarde, o que Portugal. é que sabe É. fazer? Olha, não tem importância. É bom dia no sentido geral. De qualquer modo, nós continuamos a ler a obra de Platão, O Banquete, assim dito, simpósio, uh, composta por vários discursos. O que vimos até agora foi uma introdução. Vimos o primeiro discurso de Fedro e estamos hoje, espero bem, a terminar o discurso de Pausanias, que é um discurso que tem as suas complicações, mas também tem um enorme interesse. E a última parte, esse discurso classicamente divide-se em seis partes, ou secções, se quiserem, e aquilo que nós vamos ver hoje é a última secção, que eu vos digo já de que é que trata. É a união, ou aliás, a relação necessária que existe entre o Eros, a virtude e a filosofia. São os três conceitos e são fundamentais que vão ser relacionados aqui. O Fedro também o fez em parte, mas é Pausanias que o faz pela primeira vez. E aqui nós começamos a ver que o Eros não são só amados e amantes, que é uma força toda ela particular que nos anima e de que a filosofia também vive. Não há filosofia sem Eros. Para quem tenha já assistido, visto ou o que for dos vídeos anteriores. Pronto, portanto, é isso que vamos fazer hoje. Vamos começar para tornarem para tornar a enquadrar aquilo que vamos hoje terminar, vamos reler rapidamente a partir da cota 104B5, ou seja, um parágrafo que nesta edição, que acabamos por acolher, enfim, começa com o parágrafo: as nossas instituições deixam. Portanto, tem isso agora aqui, do vosso lado esquerdo, página esquerda, e é precisamente o último parágrafo. Vamos ler este último parágrafo, a página seguinte e um bocadinho da outra página. E com isto se termina o discurso de Pausanias. Espero. Ora, Quer começar a ler ou eu leio, Jorge? és tu, pá, que eu agora tenho a minha Ok, garganta está a precisar de chá. ok, eu vou começar a ler, então. Isso aqui é a continuidade do discurso de Pausanias, que a gente já É deu início, né? isso. As nossas instituições deixam, por conseguinte, um único caminho ao jovem que pretende dar a sua afeição a um amante dentro dos preceitos da honra. E eles, tal como no amante, uma escravidão livremente assumida é olhada sem servilismo ou sombra de vileza. Assim também se deixa ao jovem uma única forma de escravidão voluntária e isenta de vileza. Aqui tem em vista exclusivamente a virtude. Estes são, de fato, os preceitos que nos regem. Se o indivíduo consente em ficar ao serviço de outrem porque espera, por intermédio dele, aperfeiçoar sua sabedoria ou em qualquer outra forma de virtude, uma livre servidão como esta não implica desonra nem servilismo. Por conseguinte, é necessário que estes dois preceitos se julguem o que rege o amor pelos jovens e o que rege o amor pela sabedoria e pelas demais formas de virtude. Quando o resultado em vista é dignificar e dar beleza à afeição de um jovem pelo seu amante. Suponhamos, pode ficar aqui, Jorge?
Sim, sim, ficamos aí. Senão depois dá. Já se há alguma coisa que. Sim, aqui ele está falando da questão do servilismo, né? Como é que é visto um jovem, né, que aceita determinadas coisas, né, e ser servo. É, bora ler. As nossas instituições deixam, por conseguinte, um único caminho ao jovem que pretende dar a sua afeição a um amante dentro dos preceitos da honra. Lembra aquele discurso aquele discurso que é feito no Fedro, né, do Lísias lá, que ele diz que você tem que dar honra, você tem que dar valor a àquele que não lhe dedica amor, né, aquele que não está apaixonado por você, né. Então, eu não sei por que eu me lembrei um pouco disso, quando ele disse assim: o único caminho é o jovem que pretende dar a sua afeição a um amante, né, só que aqui já é o contrário, né? Pretende dar a sua afeição ao amante dentro dos preceitos da honra. Então, esse é o único caminho do jovem, né? Dar a sua afeição ao amante dentro dos preceitos da honra. E aí, Luiz? Tal como no amante, uma escravidão livremente assumida é olhada sem servilismo ou sombra de vileza. Assim também se deixa ao jovem uma única forma de escravidão voluntária e isenta de vileza. Aqui tem em vista exclusivamente a virtude. Então, o amante que dedica o seu amor a alguém, assim como o jovem também dedica seu amor, né, ao amante, ele dedica, mas só que voluntariamente, né, sem servilismo, ou sombra de vileza, como ele diz aqui. Sombra de vileza sem servil com o outro, né, sem, sem, sem ter sentimentos ruins, né, sem querer o mal do próximo, né, daquele. Podemos até dizer o seguinte: podemos dizer que a relação entre o amado e o amante, entre o amante e o amado, exige da parte de ambos dignidade. Uma pessoa que ama a outra não é escrava da respectiva. A pessoa que se relaciona com outra não é uma mercadoria, como nós sabemos facilmente que isso pode suceder. Sim. Se alguém se relaciona com outro neste contexto, no contexto da obra, no contexto grego, autêntico, nós relacionamos com os outros por quem eles são. E esse quem eles são significa alguém virtuoso, alguém excelente. E queremos então que ele nos eduque, que ele nos influencie. Mas cabe sempre a cada um de nós a liberdade de o querermos, senão era servilismo. Eu posso querer a relação, sei que uma pessoa tem relação comigo e gostava de ter uma relação mais próxima comigo. Eu posso pura e simplesmente ceder, pronto, acabou. Outra coisa é dizer, não, eu não quero essa relação, não me interessa, porque aquilo que a pessoa quer é outra coisa, não é aquilo que eu quero. Em que é que está aqui o jogo para se terminar isto? Uma coisa é o amante e o amado naturalmente relacionarem-se segundo aquilo que é considerado o tal eros plebeu, o eros vulgar, o pandemos. Ou então o eros, vulgarmente dito, como o eros apolíneo ou uranos, tal como está em grego, que é o eros que permite elevar a pessoa até à virtude. Mas a relação que eu tenho com a outra pessoa é um desejo de virtude. É esse o sentido que está aqui presente. De outro modo, é corrupção, prostituição. É este o sentido, não é? Que está aqui presente e para que o Hudson chamou a atenção. Eu é que falo de outro modo, mas é exatamente a mesma coisa.
Não vamos. Justo. É, Então tem que ter essa relação de dignidade, né, e não de é. escravidão dos servidores. Não, descabidal. Não, descabidal. Ele, nós vamos ver, já adiante, como ele vai diferenciar, eu tenho aqui o texto grego mesmo, como ele vai distinguir filosofia, pederastia e virtude. As palavras, tal e qual. Como ele vai dizer isso. Eu depois direi na altura. Sim, Eh, é isto. Vimos também atrás, para recuperar aquilo para quem não esteve presente, mas nós vimos isso, se há algo que permita oferecer uma prova da autenticidade da relação entre as pessoas, entre duas pessoas num caminho de virtude, é o tempo. Ou, dito em termos atuais, é a fidelidade. A fidelidade. Mas num sentido filosófico. Não é só a fidelidade que nós podemos ler nas revistas ou a que podemos assistir na telenovela. Não é só essa, embora essa também seja um sinal. Claro. Pronto. sim. Este- Estes são, de fato, os preceitos que nos regem. Pois. Se o indivíduo consente em ficar ao serviço de outrem, porque espera, por intermédio dele, aperfeiçoar sua sabedoria ou em qualquer outra forma de virtude, uma livre servidão como esta não implica desonra nem servilismo. É dignidade. Sim, sim. Que a intenção é o aprendizado, a sabedoria, né? É ser virtuoso com a ajuda do outro, né? Se tornar virtuoso. E isso não é desonroso, né? Pelo contrário. Por conseguinte, é necessário que estes dois preceitos se julguem o que rege o amor pelos jovens e que rege o amor pela sabedoria. Tem uma nota de rodapé ali, Não 39, sei. que diz: Tenho filosofia, aqui. que traduzimos por amor da sabedoria, Pois. tem aqui o valor aproximado de Sofia, e não significa um sistema de vida, como se Não. define. Oh, ok. Sistema de vida. O problema é sempre o mesmo. É que Sofia em grego significa saber, não significa sabedoria. A palavra Sofia foi traduzida para o latim pela palavra sapiência. Simplesmente é uma coisa diferente. É diferente. Porque em latim, Sofia corresponde literalmente àquilo que será o substantivo resultante do verbo sapere. Sapere é tomar o sabor. E Tomar o como por sabor. causa disso, sabor, por causa do sapere ser sabor, então os latinos, em parte por isso, só em parte por isso, acabaram por traduzir, ou enfim, fazer equivaler o termo Sofia em grego por sapiência, e daí a sapiência passou para as nossas línguas. É isso o problema. Mas, por exemplo, os franceses ainda guardam esta distinção muito clara entre a filosofia e o saber. Eles dizem filosofia, mas às vezes também dizem savoir. Savoir é o saber. Nós também temos em português, mas raramente traduzimos dessa maneira. Muito raramente traduzimos filosofia. Os franceses são capazes de traduzir de outra maneira. Os ingleses também não falam tanto em filosofia, vão parar a outra palavra que é perigosa, que é a palavra wisdom, que vulgarmente se traduz por sapiência, mas corresponde em parte ao saber.
Daí esta palavra para que ela chama aqui a atenção, e para o amor da sabedoria. Não é verdade que seja isso. É o amor, é o desejo do saber. O desejo e o que é o saber é do que é autêntico, daquilo que as coisas são, o saber das coisas. Não é só o conhecer, é compreender o que elas realmente são. Esse aspecto foi muito esquecido e é precisamente esse aspecto que Heidegger vai criticar. É esse a metafísica, em grande parte, trata do saber, mas do saber constituído como um conjunto de saberes, uma espécie de sapiência, não é? Mas aquilo que esquecemos, no fundo, é o saber, a Sofia. Traduzimos Sofia por filosofia e a filosofia por sapiência. E isso deu a metafísica, com todo o seu percurso histórico, que é aquilo que nós estudamos na universidade, aqui em Portugal no ensino secundário, aí também no ensino médio, parece que neste momento há muita guerra quanto a isso. Pronto, seja lá o que for. O que é certo é que esse é a história da filosofia. No entanto, em grego, a palavra filosofia é um desejo de saber, um desejo de compreender aquilo que é. Este será o ponto de vista de Heidegger, mas não é o Heidegger que eu estou aqui nem a defender, nem a seguir. É apenas uma chamada de atenção para o seu pensamento. Tem uma outra informação aqui nessa nota de rodapé, que ele diz assim: filosofia que traduzimos por amor da sabedoria tem aqui o valor aproximado de Sofia, né, sabedoria. Exato. Que não significa um sistema de vida como se define, né? Porque tem algumas pessoas que veem a sabedoria como um modo de vida, né? Um caminho de vida. Aí ele dá ele faz uma citação aqui da República, livro 6, 498A, né? Eu procurei aqui. Aí diz assim: no presente, os que encetam estes estudos são adolescentes acabados de sair da infância, que no intervalo antes de chegarem à economia doméstica e aos negócios, se aproximam da parte mais difícil e logo dela se afastam. E são estes que são olhados como os melhores filósofos. Pela parte mais difícil, entendo a dialética. Depois disto, eles julgam fazer muito se, quando convidados, condescendem em ouvir as discussões filosóficas dos outros. É que estão persuadidos de que a filosofia não deve ser mais do que um passatempo. E porque aqui no caso esses jovens eles acreditam que a filosofia que é, como ele diz aqui, né, um sistema de vida mesmo, né, que eles levam para a vida e que eles podem na sua juventude, na sua ignorância, entender tudo aquilo que a filosofia tem de mais interessante para entender, mas só que quando eles, como ele diz aqui, se aproximam da parte mais difícil e logo dela se afastam, né? Ou seja, tem algo que a dialética, né? Eles conseguem compreender a economia doméstica, os negócios e tudo mais, mas quando se aproximam da dialética, que é uma área que permite que você tenha uma abstração muito maior, um nível de abstração muito maior, né? Aí eles ficam obscurecida a visão deles, né? E eles, opa, vou recuar aqui, mas esse meu recuo só eu sei, só eu conheço a minha limitação, também não vou ficar espalhando por aí, né? Aí continua na sua aparência de filósofo, né? Mas eles levam isso para a vida mesmo, né? Assim, é interessante. 498 aqui. Para ti, que estiveste agora a estudar aquela passagenzinha do quase excurso da Carta Sétima, pensa no que é que o Dionísio pensava acerca da filosofia, que era algo que podia ser utilizado, algo que não era propriamente cultivado.
Não era cultivado, era algo que se podia comprar, algo utilizável. Ora, isso é aquilo que muitas vezes no ensino aqui dos gregos, a filosofia acaba por ser. Isto é, não é nunca uma sofia, não é uma relação complexa entre diferentes formas de ser, que isso será dialética, não é? Ou seja, uma relação entre o que parece e aquilo que é. Essa relação é verdade que muitas vezes, mesmo nas universidades, e pessoas que estudam filosofia não chegam lá. Sabem muito de história da filosofia, sabem muito de história de filosofia, são capazes de falar sobre aquele autor e aquele outro e sobre tudo isso, mas realmente lidar com as dificuldades com que esses autores lidaram, portanto, compreendê-los, muitas vezes não são capazes. Portanto, nós podemos fazer da filosofia uma forma de vida. Até podemos. Podemos, sim, senhor. Até profissionalmente podemos. Não é? Mas a filosofia não é propriamente isso. É um exercício que, do ponto de vista de Platão, é um exercício entre ideias e conceitos, que é a dialética, que permite alcançar a essência das coisas. E, portanto, o que é que permite alcançar? A tal sofia, o tal saber, não é? A filosofia, se quisermos aceitar, é um caminho para o saber. Sim. É isso. Acho que, é, acho que o, acho que o que ele está dizendo aqui também é, no caso dessas pessoas que tentam ver a filosofia como um sistema de vida, como ele está dizendo aqui, elas sempre acabam caindo naquele vício mesmo, né, de achar que sabe de algo, mas não sabe, como Sócrates sempre criticou, né, de achar, por exemplo, o jovem que já é apto para os negócios, é apto para a economia doméstica, como foi dito, né, mas quando ele, de fato, se depara com algo difícil, aí ele recua, né, ou seja, ele finge que sabe, mas não Mas sabe, né? não. Como vai dizer lá na carta sétima lá, É. para você ter um conhecimento filosófico, para você ter conhecimento a respeito daquilo que Platão não queria dizer, né? Não queria ensinar porque por escrito, né? Daqueles princípios que ele considerava fundamentais da filosofia, para ter um entendimento aprofundado daquilo, era algo que tinha que ter muito tempo dedicado àquilo ali, né? Dedicado à reflexão daqueles estudos ali. E era algo que Dionísio não tinha. Ele queria estar preocupado mais não em cultivar, né, em desenvolver algo, mas sim em ter uma resposta rápida para tentar convencer Platão de que ele de fato estava dedicado à filosofia, mas ele não estava. Ele estava, como vai dizer na própria obra, né, ele estava entupido de Isso. expressões filosóficas, né, mal compreendidas, né, e Platão sabia a real intenção dele, que ele não tinha entendido coisa nenhuma. Em Portugal, essa palavra entupido tem uma outra maneira de dizer que é muito engraçada. Diz que estava embuchado. O que é o embuchar? É uma pessoa que come muita coisa e depois fica com o goto, como nós dizemos, com a garganta entupida de comida, não consegue engolir. E realmente foi isso que aconteceu com o Dionísio. Mas o Dionísio, na carta sétima, ele achava que a filosofia era algo que se podia comprar, que se podia adquirir e que depois podia ser aplicada, assim, uma espécie de cartilha. Olha, está escrito aqui na filosofia que é isto e aquilo. É assim que se deve fazer. Não é nada disso. Ou seja, a filosofia é necessariamente uma procura. E como é procura, é uma luta, é uma contrariedade. Não há Sim, filosofia sem contrariedade.
Não vale a pena. Quem está a frequentar cursos de filosofia ou tem muito interesse pela filosofia, convence-se que a filosofia só oferece problemas em que a pessoa muitas vezes cai no chão completamente e não sabe levantar. Se é que levamos as coisas a sério. É bom que se perceba isso, que não é um conjunto de matérias que se meta, nós dizemos aqui, que se meta na tola, não é? Que se meta aqui no caco e depois se vomite cá para fora. Isso não interessa. Isso não interessa. Não é. Não é. É isso. O que mais que ele diz aí, Jorge? E o que Hum, rege o amor pela sabedoria e pelas demais formas de virtude, né? Quando o resultado em vista é dignificar e dar beleza à afeição de um jovem pelo seu amante. muito importante. O Eros e o Belo, eles têm uma relação muito próxima, né? Pois tem, pois tem. Não O- o- confundir o belo com o belo visível. Não confundir isso. Não tomar o sim, sim, belo como o belo pelo visível, mas sim, o belo no sentido de ser aquilo que é encantador no ser do outro. sim. Mas não é a palavra encantar, não é boa aqui, não é, não é nesse sentido. Havemos de ver. Devemos ver isso. Não, O belo é no sentido de essência mesmo, né? Da coisa sim, em si, né? Daquilo que está no mundo inteligível, no mundo das formas, né? O belo é como se fosse um diamante bruto, né? E o Eros é aquele que consegue reconhecer o valor desse diamante, né? Não tem um ditado que diz assim que já ouvi, né? Algumas pessoas dizerem assim que isso daí é como se fosse dar um diamante para um cachorro, né? Ou seja, um cachorro não sabe reconhecer o valor daquilo ali, né? Ele vai lamber, vai brincar, mas é só isso mesmo para ele, né? Vai um passatempo, é um prazer imediato ali para ele. Mas agora, o filósofo é aquele que sabe reconhecer o valor daquilo que tem valor mesmo, né? Do diamante, né? Você olha para aquilo ali, né? Você acaba ficando em um estado de transe quando você vê a beleza, né? Seja uma beleza sensível, que ela vai lembrar, a pessoa vai entrar no estado de transe, que ela vai lembrar, né? Por meio da reminiscência, da anamnese, do belo que ele viu lá no mundo das formas, né? Então, o então que diz, continua, homem. é isso mesmo, né? Ah, mas o que eu queria, aquilo que eu queria, para que eu queria, enfim, chamar a atenção, se me é permitida a expressão, é isto. Em Platão, esta questão da beleza, neste diálogo e no Fedro também, no Fedro muito, mas aqui também, aquilo que temos estado a ver até agora é um problema que não é pequeno e que acontece na nossa vida. Nós somos atraídos por alguém pela sua beleza física. Como tu estavas a dizer, essa beleza física pode ser o reconhecimento da beleza física, pode, vamos dizer, pode motivar o reconhecimento de uma beleza que é arquetípica e da qual eu tenho reminiscência, não é? Ou seja, nessa altura eu não gosto de alguém pela beleza do seu corpo. Não quer dizer que a beleza do corpo não acorde em mim, não acorde em mim o desejo desse arquétipo de beleza. É um assunto complicado, porque nós muitas vezes sentimos atraídos por alguém pela sua beleza física. Se fica nessa beleza física, fica no tal eros vulgar, o tal eros plebeu. No entanto, se essa beleza física me atrai,
E se eu progrido na relação com a pessoa e reconheço nela uma beleza que é bem mais do que a sua beleza física, então entramos num domínio que já é um domínio muito mais elevado e em que existe reminiscência. Porquê? Existe anamnese. Porquê? Porque eu, do ponto de vista platónico, do ponto de vista de Platão, eh, contemplei já a beleza em si própria. Então, aquele corpo belo pode constituir uma reminiscência dessa beleza arquetípica, dessa beleza ideal que eu contemplei já. Portanto, não vamos desprezar o corpo como um meio, mas não vamos reduzir a beleza ao corpo. Para Platão, este é um assunto complicado, porque, e vamos ver no banquete, e já foi visto aqui, precisamente no Pausanias, estabelecendo a distinção entre o Eros Uranos e o Eros Pandemos, esse Eros apolíneo ou Eros comum, vulgar, plebeu, que se quiser, comum. Um, uh, essa distinção já tem o que é o eros comum, é aquele em que a beleza do corpo está unicamente situada no corpo. O que é o eros uranos, o eros apolíneo? Passa pela beleza do corpo? Sim, passa, porque nós vivemos no corpo, passa, mas bem longe de se ficar nesse corpo, bem longe disso. Essa beleza é, sim, um sinal de uma beleza que é uma beleza que ultrapassa, que transcende a beleza física. Ora, precisamente é esta relação entre a beleza física e a beleza arquetípica que nós contemplamos, a tal ideia que o homem se traduz de beleza, é essa relação que leva a que passemos ou transitemos de uma beleza do corpo para uma beleza da alma. E isso é virtude. E isso é virtude. Não sei se é o que ele diz aqui. Quando o resultado em vista é a dignidade e dar beleza à afeição de um jovem pelo seu... À afeição, não é o corpo. É a afeição. A afeição, o que é? Como é que isso está dito em grego? É simpatia, isto é, o, uh, como é que eu vou dizer isto? É o afeto, de facto. É o facto dos dois serem afetados um pelo outro, né? No sentido de cada um deles ser alvo ou sofrer o efeito do outro. É daí a simpatia que está aqui em causa e é o termo grego que lá está. É porque tem todo um processo, né? Por exemplo, o Platão vai dizer assim, quando alguém se depara com um belo sensível, né? Algo que ele, por meio da visão, ele considera belo, aquilo ali desperta algo na alma dele que ele começa a lembrar da beleza que ele viu lá no mundo das formas, né? Então ele é despertado pela beleza física de um corpo, né? Isso. Então, agora, quando ele percebe que essa beleza material ela é passageira, ele passa por um outro processo, ele se refina e passa a contemplar a beleza das almas, né? Que é essa afeição aí que está dizendo no banquete, né? A virtude, as leis, o conhecimento, até atingir a contemplação da beleza em si, que já é o belo absoluto, né? O eterno e imutável lá. Né? Então, mas é como tu disseste. É como tu disseste, quando quer. Quando quer. Não sei se disseste quer. Quando quer, quando pode. É preciso que o próprio queira ultrapassar a simples atração do corpo. Porque não, isso todos aí nós,
Isso daí não é para qualquer um, né? Não, 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 não. Isso é o que Platão combate, né? Ele É, diz, olha, se você, né? Ele fala sobre dois modos de vida, né? Aquela que você age com a orientação da razão, né? Aí sim, você vai ser o filósofo, você vai contemplar a beleza, as ideias, as formas e tudo mais, né? Agora tem aquela que você vive escravo de si mesmo, escravo das suas é, paixões, dos seus prazeres, né? é. E qual é a diferença, né? Porque um é dado aos prazeres, o outro é mais à contemplação, né? É mais ao raciocínio, à razão. A diferença é muito mais a escolha, né? Muitas vezes é a escolha, a pessoa prefere, não, eu prefiro ficar aqui mesmo e tal, aquilo ali dá muito trabalho, né? Vou ter que me Isso é dedicar. filosofia. É isso a Exa- filosofia. Exatamente, É entende? isso. É isso. É o caminho. E a diferença, e tu sabes bem que é isso, Hudson, sem estar a atrassoar nada, é esse Eros que fica preso ao corpo é um Eros que nos tiraniza. O outro liberta-nos. Sim. É esta a grande diferença. A diferença é que o Eros Pandemos, o Eros, agora vou dizer como se diz aí, o Eros vulgar, como se diz aí no Brasil, o Eros vulgar, ordinário, comum, esse Eros uh, prende a pessoa, escraviza a pessoa ao corpo, a si própria, toma a relação dos outros como uma relação meramente corporal. Outra coisa é o Eros, em que esse corpo continua a existir, mas esse corpo ao mesmo tempo significa, está em simpatia com um corpo que, dizendo assim, um corpo, um ser, uma essência, como tu disseste, que ultrapassa, que supera o quê? O passageiro, como tu disseste, do corpo. O corpo morre, o corpo envelhece, o corpo perde a beleza, não é? Por isso é que no início da República lá está aquele senhor muito velhote e que se queixa de que a sua velhice já lhe tirou os encantos dos amores, etc. Esse sentido, o que sentido é esse? Esse é o sentido do amor como corpo. É aí que tu tens razão. Toda. Outra coisa é já algo a que ele não deu valor. Essa é a sua pobreza. A que ele não deu valor, que ele não reconheceu, não guardou, eventualmente não terá guardado, a não ser todo o encanto que ele encontra em prestar culto aos deuses, em receber os outros em sua casa. Mas é só isso. Não há realmente. A velhice tem essa característica. Porquê? Porque o corpo acaba por se degradar e acaba por se transformar apenas num corpo. Se a pessoa nunca deu qualquer valor a uma outra dimensão, a um outro corpo, que não é este que se vai desfazendo, não é? Que se vai desfazendo. A filosofia é um caminho para isto. A filosofia é um caminho para isto. Por isso é que é difícil. É. Pronto. Nunca mais saímos do Pausanias. Pois é, bora continuar ali. Ah, Suponhamos, pois, que o amante e o amigo convergem na mesma intenção e observam, de parte a parte, as normas respectivas a que ele retribui. Tu quer ler, Jorge? Eu tinha parado, tinha começado a ler, Não, mas tanto estás a ler, homem, não quer eu nada. percebi que já é outro parágrafo que a gente ainda não tinha lido. Então e depois? Então, deixa eu. Suponhamos, pois, que o amante e o amigo convergem na mesma intenção e observam,
de parte a parte, as normas respectivas. Aquele retribui a afeição que o amigo lhe concede, pondo-se ao seu serviço em tudo que é justo servi-lo. Este, por sua vez, secunda em tudo o que é de justiça as vontades daquele que o encaminha na sabedoria e na virtude. Se um tem os meios de lhe incutir a sabedoria e as demais virtudes, e o outro necessita de uma formação completa de conhecimentos variados. É quando estes dois preceitos convergem no mesmo fim, e só nessa circunstância que a afeição de um jovem pelo seu amante ganha beleza e dignidade. Olha só. De outro modo, nunca. Nunca. Pronto. É isso, como tu leste. De outro modo, nunca. E vamos até aqui porque chega. Depois daqui para a frente é uma coisa mais poluída. Agora aqui já entra muita coisa. Então, suponhamos, pois, que o amante e o amigo convergem, né? Ou seja, eles vão para o mesmo ponto, né? Eles convergem, eles concordam, né? Na mesma intenção e observam, de parte a parte, as normas respectivas. Aquele retribui a afeição que o amigo lhe concede, pondo-se ao seu serviço, ou seja, está falando do amado, né? Está a falar, sim, exato. Pondo-se ao seu serviço em tudo que é justo servi-lo. Este, no caso, o amante, o mais velho, por sua vez, secunda em tudo o que é de justiça as vontades daquele que o encaminha na sabedoria e na virtude. Opa! As vontades daquele que o encaminha na sabedoria e na virtude. Ah, não, é o contrário, Jorge, ou não? Pois, era isso que eu te ia dizer agora. Não É o estava, contrário. eu estava a deixar seguir para. Primeiro é Começa. o amante e o amigo continua cá em baixo. O amigo, Sim. este, por sua vez, é o amigo. Né? Então, o primeiro lá, né? Aquele que retribui a afeição que o amigo lhe concede, esse é o amante, né? É o mais velho. Cadê? Pondo-se ao seu serviço em tudo que é justo servi-lo. Este, aí está sempre tá disponível, está dizendo que ele está disponível, né? Isso. Este, por sua vez, secunda em tudo que é de justiça as vontades daquele, ou seja, do mais velho, que o encaminha na sabedoria e na virtude. Ah, tá. Isso mesmo, isso mesmo. É E sim, esta. Desculpa, diz. não, Diz, pode falar. Não, Não, és tu. eu ia continuar a leitura, pode falar. É aqui que está a diferença que eu há bocadinho referia. As duas normas, que normas são estas? Uma coisa é a pederastia, outra coisa é a virtude. Não é? É certo que o amante gosta do corpo do amado porque é mais novo, por mais escandaloso que isso seja. Mas o amado, aquilo que quer do amante e aquilo que ele gosta no amante e aquilo que ele respeita no amante é a sua virtude. Não confundir, não, eu sei que para nós isto é um bocado esquisito, para todos nós, mas este tipo de amor entre o mais velho e o mais novo é, como disse já uma vez, pai, filho, professor, aluno, tem muito disto, porque cada um, o mais novo, geralmente tem como modelo um mais velho, se o mais velho merece ser e é reconhecido como modelo. Embora o mais velho aprecie muito a companhia, o respeito do mais novo e até as suas belezas, sejam elas de que natureza forem. É este o sentido aqui, não apenas sexual, da pederastia. Não vamos tornar a pederastia semelhante à homossexualidade masculina, porque não é. Eu não estou a forçar.
ou a querer atribuir à pederastia algo mais que ela não é. Não, senhor. A pederastia existe num sentido muito particular que não exclui o sexo, mas que não se fica no sexo. Eu sei que o facto de passar pelo sexo nos escandaliza, porque hoje em dia já não é assim. Olha, a mim pessoalmente não me escandaliza nada. Mas socialmente continua a escandalizar muita gente. As relações homossexuais, que sempre existiram, e a literatura está cheia disso. Mas essas relações homossexuais são uma única parte desta pederastia. Porque aquilo que é mais importante na pederastia é a capacidade didática que ela dá. É pelo afeto que o mais velho tem pelo mais novo, que o mais novo acolhe aquilo que no mais velho o pode levar a ficar diferente e a progredir. Não é? Estas coisas não são tão lineares assim. E se estamos num domínio da filosofia e queremos ser verdadeiros e justos relativamente a esta época e a estes autores, devemos ter cuidado com aquilo que dizemos. Porque senão nós estamos, vou ser literal, a apodrecer, a estragar, a vulgarizar aquilo que Platão e todos os gregos que nós, de quem nós dizemos tão bem, não é? Quiseram transmitir-nos. Não vamos fazer confusões nisto. Não sei se me fiz entender a todos aqueles que eventualmente venham a ouvir isto, e não sei se me fiz entender relativamente a ti, Raidson. Tens a paciência para me ouvir ao longo de não sei quantas horas. Sim, sim. Eu entendi. Deixa eu ver o que mais que ele É o diz aí. de outro modo, nunca. Como tu disseste. Sem dignidade, nunca. Sim, sim. Diz assim, e se um tem os meios de lhe incutir a sabedoria e as demais virtudes, e o outro necessita de uma formação completa de conhecimentos variados. É quando estes dois preceitos convergem no mesmo fim. E só Isso. nessa circunstância que a afeição de um jovem pelo seu amante ganha beleza e dignidade, né? Quando a opinião a necessidade dos dois converge, né? Se encontra num ponto, né? É, o jovem que precisa de toda uma formação, né? De uma educação, de uma paideia, né? Isso. De conhecimentos variados, como ele vai dizer, e o outro ele tem meios pela experiência que ele tem, pela sabedoria, pela vivência, ele já tem o meio, a ferramenta, né, para ajudar aquele que é mais jovem, né? Então é isso que ele procura fazer, né? Então é como se um pudesse ajudar o outro ali, né? É isso mesmo. Agora nessa relação, né? Aí sim que ele vai dizer que a afeição de um jovem pelo seu amante ganha beleza e dignidade, né? Que é uma situação que o Platão aprova aí, né? É. De outra maneira, nunca. Se Sim, for sim, sim. corpo pelo corpo, nunca. Aqui Tem está a uma, relação com a virtude. Né? sim, tem uma nota de rodapé aí, Sim. 40, né? Para o valor Sim. tradicional deste conceito, Sim. compare-se a observação de Marrou em Histoire de Verdade. l'Éducation dans l'Antiquité. L'Antiquité, exato. Para um grego, a paideia realiza-se pela paiderastia, não podendo nem a família nem a escola constituir os quadros tradicionais da educação. Mais adiante, continua o mesmo autor. A educação, paideia, reside essencialmente nas relações profundas e estreitas que uniam pessoalmente um jovem espírito a outro mais velho, que era simultaneamente seu modelo, seu guia e iniciador. É, É isto. então, aí, de outro modo, nunca. É. Interessante. É
porque na nossa linguagem a tradução é boa. A tradução é mesmo boa, porque o nunca está lá como Uden, nunca. O que é que isto quer dizer na nossa linguagem? De outro modo, é condenável. De outro modo, nunca, porque de outro modo é, diríamos nós, num sentido impróprio, imoral, como as pessoas falam normalmente, não é? Isso é imoral. Queremos nós dizer como não sabemos o que é que queremos dizer com isso, não é? Quer dizer, nem sabemos o que dizemos, mas pronto. À parte das discussões de natureza ética, o que é certo é que é este nunca, quer dizer, de outro modo, não existe legitimidade de afeto entre dois homens a este ponto. Porque se não houver essa virtude, vai ficar na relação do corpo. E isso é prostituição. E aproveitamento. Muitas vezes do mais novo, do mais velho para o mais novo. E também pelo contrário. Pense nos escândalos na América hoje em dia por causa daquele ficheiro de não sei quê, que não me lembro o nome dele. Agora estava a ver aqui uma coisa na televisão. Estes problemas do aproveitamento dos mais velhos pelos mais novos, essas coisas todas, seria apenas isso, porque é apenas um aproveitamento do corpo. Enfim. A gente continua lendo, né, Jorge? Sim, a ver se Terminar o conseguimos discurso do terminar. Pausanias. Tá. E eis uma circunstância em que nem sequer é vergonha sofrer uma traição, ao passo que em todas as outras a vergonha tanto recai sobre o que é enganado, como sobre o que não é. Se um jovem, por exemplo, na mira de obter dinheiro, dá a sua afeição que, a um amante que julga rico e acaba enganado de mãos vazias, ao descobrir que o amante é pobre, a vergonha não é por isso menor. Aos olhos de todos, não há dúvida de que se revelou tal como realmente era, capaz de entregar-se por dinheiro, fosse a quem fosse. Isso não é bonito. Ou seja, a culpa é dele, né? por ser, por ser interesseiro, né? Por buscar aquilo que de fato não é importante em uma pessoa. Isso, é isso mesmo. Na mesma ordem de ideias, se um jovem se afeiçoa a um amante que julga virtuoso, o único fito de se aperfeiçoar, estimulado pela sua amizade, acaba também enganado ao descobrir-se a vileza e falta de princípios do sujeito. Eis, todavia, uma traição que lhe dará prestígio. Porque também ele, aos olhos de, aos olhos de todos, deu provas do que realmente era, mostrando que todo o seu interesse, fosse por quem fosse, estava na virtude e no desejo de se aperfeiçoar. E Ora, aí pois. está o que excede em beleza tudo mais, porque, sem sombra de dúvidas, toda beleza reside aí, numa afeição que se concede em vista da virtude. É isto. Melhor é parar-se aí e ver esses bocadinhos que estão para trás. Fique bem é o seguinte: o critério final do discurso e do Eros para Pausanias já está aqui dito. É belo conceder tudo, de todo modo, em vista da virtude. A palavra grega é muito clara, é belo, kalon, não é? Otiton pantoge kalon, é belo conceder tudo, de todo modo, e ene hariste, sem dúvida nenhuma, em vista da virtude. Tudo, inclusive é o corpo. Inclusive é o corpo, desde o momento que esteja ao serviço e seja um meio, nem que seja por reminiscência,
para uma beleza outra desse corpo. É um assunto complicado e é uma questão crítica em Platão e no nosso tempo, sobretudo desde o início do século XIX, é uma questão muito sensível. Hoje em dia, menos, por causa dos direitos do dito género, não é? Mas continua a ser uma prática social extraordinariamente problemática. Bem, ai, falei demais, foi, é o costume. Epá, é um defeito profissional que eu devia ter temperado, mas o facto de já ter saído do ensino ainda é pior, porque eu de antes era temperado pelos estudantes que tinha, que me mandavam calar, porque queriam falar. Aqui só está uma pessoa e ainda por cima, raramente me dá uma chapada na cara para eu me calar. Pior ainda, quando o que eu precisava era levar uma morraça, que era para me calar. Nada, nada, gente. Sim, sim. É, então é isso que você falou, né? Ah, A chave ali do discurso do Pausanias aí, já no é, finalzinho, né? Ah, uma coisa, no primeiro exemplo que ele dá, né? O jovem que mira obter dinheiro, né? Aí a culpa vai é, ser dele, né? Só que o que me chamou a atenção é que a culpa nunca é do amante, né? Porque se envolver na cultura deles aqui com a pessoa mais verdade. velha sempre vai trazer prestígio e honra, né? Não importa em qual contexto. Se a intenção do mais jovem é procurar dinheiro, a culpa, se ele foi enganado, a culpa é dele. Agora, se o mais jovem vê uma pessoa mais velha e se aproximar dela, é porque acha que ela é uma pessoa virtuosa e no final das contas descobre que não é, ainda assim a culpa não é dele, né? E ela ainda vai sair com uma pessoa digna, porque ela, por mais que ela seja enganada, mas ainda assim a intenção dela era pura. Então isso vai lhe trazer honra do mesmo jeito, né? Como ele diz ali, deu provas do que realmente era, mostrando que todo o seu interesse, fosse por quem fosse, estava na virtude e no desejo de se aperfeiçoar. E aí está o que excede em beleza, tudo mais, né? Porque sem sombra Mas, como é toda discutível, diz, homem. não, já terminei, é isso, né? Ah, Como ele diz, numa feição que se concede em vista da virtude. Curioso. de outro modo, cá está. Não, nunca. Não é? Porque o que é que sucede aqui o dinheiro? É a tal prostituição de que nós já temos falado sempre, cada vez que nos encontramos. Isso é o aceitar dinheiro, o deixar-se comprar. Ou o comprar o outro, é igual, a prostituição é igual. Tanto faz uma coisa quanto outra. É isso. É igual. Agora, é claro que existe um aspecto público nisto, para que tu chamaste a atenção. Não há dúvida nenhuma, à vista de todos. Deu provas de que realmente era, mostrando que todo o seu interesse, fosse por quem fosse, estava na virtude e no desejo de se aperfeiçoar. E aí está o exercício que excede em beleza, o tal Calone, tudo mais. A beleza aqui adquire um sentido muito particular, porque, de algum modo, a beleza dá um conteúdo à virtude. A virtude torna-se virtuosa pela beleza que possui. O Calón aqui parece ser uma espécie de essência da arete, da excelência. É uma coisa que só estudando o Fedro, do modo profundo, se poderá ver isto. E num terceiro momento,
estabelecer um confronto entre, isso nem fui eu que fiz, foi um grupo de estudantes, um grupo de estudo, que fez isso, um confronto entre os conceitos fundamentais no banquete e em Fedro, com citações mostrando, não sei se tem esse trabalho, mostrando o semelhante e o diferente. Muito interessante. Muito interessante. Era um trabalho extensíssimo. Um trabalho de fim de disciplina de um doutoramento. Não era a tese, não era. Aqui há duas teses, aqui em Portugal e na Europa. Há a tese que se chama, que tem de ser defendida também, que é, e que dá direito ao Diploma de Estudos Superiores Especializados, já tem uma tese que é defendida, e só depois é que a pessoa pode partir para uma tese de doutoramento. O doutoramento aqui tem 3 fases. Uma fase didática, 2 anos, uma fase de preparação do diploma de estudos superiores especializados, 1 ano, e tem mais 1 ano, ou 2 anos, conforme, de elaboração da tese de doutoramento. Depois tem de ser defendida. Portanto, o doutoramento aqui tem 2 defesas obrigatórias. Em toda a Europa. Faz parte do famoso Acordo de Bolonha. E tem de ser assim. Não sei aí como é que é, se é o sistema norte-americano, que é diferente. O inglês é diferente, é mais exigente do que este. Aqui em Portugal e no resto da Europa Central, o inglês ainda é mais exigente. O americano, não sei. Não sei se é o inglês, se não é, não faço a menor ideia. Bem, isto não vem para o assunto. Era um esclarecimento deste. Já me calei. Pronto. Eu também não sei, Jorge. Claro que não. Claro. Bora terminar o discurso do Pausanias aqui? Tá no finalzinho. Quer ler, Jorge? Dá uma lida. Queres que leia? Leio. Este é, portanto, o amor da deusa celeste, o amor também celeste, de tanta valia, quer na vida do Estado, quer na vida privada, pois ele é a força que impele tanto a amante como o amado, que impele tanto a amante, podia ser ao amante, como o amado, a porem na virtude todo o seu zelo. As outras espécies de amor pertencem à outra deusa, a deusa popular. E é tudo, Fedro, concluiu. O que assim, de momento, se me oferece dizer em honra do amor. E é muita coisa. Esta conclusão do discurso tem lá dita muita coisa. Já foste. Era uma mosca. É uma mosquinha. As mosquinhas aqui são assim pequeninas. Eita, né? Aí vem o outro parágrafo, vem aquilo que você disse, o soluço do Aristodemo, que está embriagado, né? Não passa adiante isto, porque isto é muito importante. Este é, portanto, o amor da deusa celeste, a gente já sabe. O amor também celeste, também já sabemos. Que tanta valia tem, quer na vida do Estado e quer na vida privada. Não esquecer isto, já tínhamos visto lá atrás. Já tínhamos visto lá atrás que o Eros é importante porque regula as relações sociais, na relação entre as pessoas, claro. Mas aqui a síntese é completa. O Eros regula, tem tanto valor, como ele diz aqui, regula a vida no Estado, a vida
entre todos nós, o convívio entre nós, a politeia, não é? A república, como na nossa vida particular. Vejam bem o alcance do Eros. O alcance que tem o Eros aqui para Platão. Desde o momento que seja em virtude do valor que ele possui, não é? Mas para isso é preciso zelo, ele também o diz. Como o amar, a porem na virtude todo o seu zelo. O que é muito importante, porque é preciso zelo. Zelo que é cuidado, atenção. Portanto, Platão está a chamar a atenção para a facilidade com que nós perdemos nas relações eróticas, vamos entender no sentido de Platão, nas relações através de Eros, como nós facilmente perdemos as relações entre nós, seres humanos, o seu valor com base na virtude. E quantas vezes ficamos nas relações entre nós com base no prestígio, com base no corpo, com base no visível, com base no estatuto. Está aqui dito muita coisa e o zelo aqui é uma palavra fundamental. O zelo, né? O zelo é em que nós tantas vezes esquecemos. Tantas vezes não zelamos pelas coisas. Quantas vezes não zelo eu pelas coisas que digo aqui? Muitas. Muitas. É o cuidado. Aquilo em Heidegger terá muitos sentidos, mas que ele designa como uma estrutura do ser humano. Zoga, o cuidado. O ser humano, em parte, define-se pelo cuidado. Não é o cuidado para evitar o medo. É o estar atento. E é isso que está aqui em causa. Não roas as unhas. Estou a brincar contigo. Queres ver os soluços? Te deixa para a próxima, né? Sei. Os soluços não têm importância nenhuma. Quer dizer, depois a gente, cada um, pensa um pouco sobre os soluços. Mas é uma coisa engraçada. Mas, de facto, fica um bocado já fora. Não sei que horas são. Não é muito tarde. Eu estava pensando aqui Operando. já. Não. O discurso do Fedro, o primeiro discurso que ele faz, né? Ele chega a falar sobre o fato de o Eros ser um deus antigo e por isso ele traz honras, né? Ou seja, ele joga uma migalha ali, né, de informação. Aí o Pausanias pega essa informação e se aprofunda, né, falando ali da relação do amado com o amante, né, a honra que o mais velho tem, né, para com o mais novo. Então ele vai se aprofundar essa relação aí, né, falar das instituições que aceitam, outras que não aceitam, e qual é a forma perfeita de relação, que é justamente aquela relação que, né, de convergência, né, em que ambos eles se direcionam para um ponto em comum, né? O mais velho, que tem as ferramentas para ajudar, para orientar o mais novo com a sua sabedoria, com a sua virtude, e o mais novo que necessita de todo, de, de todo um conhecimento para a sua formação, né? Então, um tem aquilo que o outro não tem, digamos assim, né? Tem uma relação ali de, né? Um necessita do outro ali. Então, essa é a perfeita relação, como ele vai dizer, né? O que é que acontece? Fedro acaba por chamar a atenção o Eros coloca o homem perante si próprio e
através de Fedro, nós podemos encontrar na coragem, nos sacrifícios que prestamos aos deuses, nos heróis, podemos encontrar exemplos de um Eros, não é? Sem isso, sem esse Eros, não havia heróis, não tínhamos coragem, não, isso é uma coisa necessária, mas com Pausanias não é bem assim. O Eros pode ser condenado, o Eros é sobretudo ordenado por quem se é, pela virtude. Pela virtude. Já não é uma questão de relação histórica. É uma questão daquilo que eu sou agora. Agora. É aquilo que em Fedro estava muito relacionado com o passado e com os exemplos do passado, em Pausanias é imediatamente reposto no tempo presente, no presente mesmo. E isto é muito importante, não é? Muito importante porque o que é que Pausanias faz? Pausanias vai no fundo, apesar da sua ambiguidade, vai-lhe dar um caráter ético. Vai-lhe dar um caráter ético. Não quer dizer que em Fedro isso não estivesse presente, mas essa ética era uma ética provada pela história. Com Pausanias é outra coisa. É uma ética que se estabelece na relação direta entre amante e amado, em função da virtude. São duas coisas diferentes, bem diferentes. É preciso não esquecer isto. Eu posso tentar. Era aquilo que dizia. Eu posso elaborar, vai dar trabalho, mas eu elaboro. Não, eu tenho, já até tinha dito, eu tenho elaborado os méritos aqui, mas eu agora vejo isto, eu faço uma coisa nova. Para aquilo que nós estivemos aqui a tratar. Faço uma relação dos méritos, dos merecimentos que o discurso de Pausanias traz para a compreensão do Eros. Em Platão, claro. Em Platão. Isso não custa nada fazer. Não custa, quer dizer, custa. Mas eu faço isso. Ok. Enfim. Olhem, pronto, da próxima vez vamos então iniciar o discurso do Aristóteles. Eríxímaco, e antes disso ainda temos a interrupção dos soluços, o passário dos soluços, que vai ser muito engraçado porque dá-nos a oportunidade de ver como cada um de nós, pode ser facilmente um homem comum, um homem, no sentido do Brasil, vulgar. Um homem que é bastante normal e comum, não é? É uma boa ocasião também para isso. Para a gravação, tu já. Sim.